Vamos embarcar em uma jornada maravilhosa ao longo da vida humana. Do nascimento à morte, com a ajuda da tecnologia mais avançada. Será uma viagem contada a partir de uma perspectiva única, nas profundezas do corpo humano. Não será a história de uma vida, mas a de todas as nossas vidas. Quarenta semanas depois que o espermatozoide fecundou o óvulo, uma nova vida foi criada. Uma simples célula deu origem a um bebê completamente formado. Agora, a tranquilidade do útero materno está para ser quebrada. Estamos à beira do parto. Todos nós vivemos essa experiência, mas é impossível lembrar o que sentimos no momento em que nascemos. O que os cientistas sabem é que nosso organismo sofre uma descarga de adrenalina mais intensa do que a de um ataque cardíaco. Essa adrenalina nos ajuda a sobreviver. É ela que força nossos pulmões a respirar pela primeira vez. Pulmões ainda cheios de líquido amniótico. Nesse instante, corremos o risco de morrer afogados. Os músculos que precisamos contrair para respirar, de repente entram em espasmo. Nossos pulmões despertam para a vida e inspiramos pela primeira vez. É a respiração mais importante de nossas vidas. A primeira das 700 milhões que daremos antes da última. O ar chega à traqueia e percorre os bronquíolos, que se dividem em bronquíolos cada vez mais finos, até desembocar nos alvéolos pulmonares, pequenas formações em forma de saco, onde o oxigênio é absorvido e o gás carbônico eliminado. Nos pulmões existem 30 milhões de alvéolos. Agora, o cordão umbilical que nos unia ao corpo materno é cortado. Pela primeira vez, estamos por conta própria. Os órgãos do recém-nascido precisam se adaptar ao mundo externo. É uma tarefa desafiadora e cheia de riscos. Nosso coração, do tamanho de uma noz, já pulsava há 8 meses, mas agora enfrenta uma complicação. Ele tem 2 orifícios abertos, um na aorta e outro em suas paredes internas. Esses orifícios vêm da vida intrauterina e serviam para desviar o sangue de nossos pulmões paralisados na direção dos vasos da placenta. Mas agora que os pulmões funcionam, os 2 orifícios são fechados para sempre. Com o coração batendo compassadamente, o sangue será bombeado por milhares de quilômetros de vasos sanguíneos. O fígado realiza mais de 500 funções, da eliminação de toxinas à produção de calor.
Os rins procuram manter o balanço entre o volume de água necessário para as células e a quantidade que deve ser eliminada na urina. O intestino está repleto de células mortas e de líquido amniótico digerido. É o mecônio. O mecônio é um líquido corrosivo. Se o bebê chegar a aspirá-lo, ele poderá atacar os pulmões. Dentro do intestino, porém, ele é inofensivo e será eliminado em horas. Os primeiros goles de leite aceleram esse processo. O trauma do nascimento parece haver terminado. Mas a aventura de sobreviver está apenas começando. O corpo humano é uma máquina microscopicamente desenhada. Nossos órgãos são formados por bilhões de células que trabalham em harmonia. Dentro de cada célula existe uma organização perfeita que diz a cada uma delas o que fazer e de que modo deve comportar-se. No interior do núcleo celular está enovelado nosso DNA, estrutura única de cada um de nós. O DNA é a forma que molda o que somos. Nele estão contidas as instruções para criar cada pessoa. O DNA não determina apenas nossa aparência física, mas também estabelece os limites de duração de nossas vidas. Decide quando devemos crescer, desenvolver-nos, envelhecer e até a hora de nossa morte. Mas o DNA não é tudo. A vida sofre o impacto do ambiente e das pessoas com quem convivemos. Com alguns dias de vida, tudo o que fazemos é por instinto, até mamar. O leite materno fornece todos os nutrientes necessários. Bebemos meio litro por dia. Mas o leite é muito mais do que um superalimento. Ele nos protege de um perigo invisível. Em toda parte existem bactérias potencialmente mortais. A pele sofre ataque constante. Em nosso corpo existem 10 vezes mais bactérias do que células. O sistema imunológico subdesenvolvido ainda não tem forças para vencer as infecções. Uma obra-prima de estratégia natural, nossas mães nos passam anticorpos através do leite. Até que nosso sistema imunológico amadureça, ela nos mantém saudáveis. A amamentação cria laços tão profundos entre a mãe e o filho que servirão para guiá-lo ao longo da infância e até da vida adulta. No próximo domingo, vamos sair de casa pela primeira vez. O mundo em nossa volta começa a fazer sentido. Pela primeira vez, uma câmera permite filmar em alta definição a chegada no estômago. Não perca!
mostrar como se desenvolvem nossos 5 sentidos: olfato, audição, visão, tato e paladar. Ao nascer, ouvimos melhor do que em qualquer outra fase da vida, mas enxergamos mal. O mundo está embaçado e sem cor. Nessa idade, uma simples ida ao supermercado é uma sobrecarga de estímulos. O ambiente é barulhento, cheio de luzes e de cheiros. No interior do nariz, os nervos olfativos recebem as correntes de ar que respiramos. Eles detectam as moléculas dos objetos que nos cercam e enviam um sinal elétrico para o cérebro. O cérebro interpreta esses sinais como cheiros e nos transmitem a sensação olfativa. O olfato é muito sensível. Aprendemos depressa a reconhecer odores e a identificar nossas mães com o nariz. O mundo em nossa volta é cheio de ruídos. Ondas sonoras fazem vibrar essa estrutura que você vê esbranquiçada. É a membrana do tímpano. As vibrações são transmitidas para dentro do ouvido, onde estão situados 3 ossos minúsculos: martelo, bigorna e estribo, os menores ossos do corpo humano. Cabem na ponta de um dedo e ficam do mesmo tamanho pelo resto da vida. Esses ossinhos amplificam as vibrações transmitidas pela membrana do tímpano. Amplificam 22 vezes o volume do som. As vibrações penetram uma estrutura em forma de caracol, situada no ouvido interno, a cóclea. O interior da cóclea é revestido por camadas de cílios muito delicados. Medem 200 vezes menos do que um fio de cabelo. Quando as ondas sonoras passam, eles vibram. Com o passar do tempo, sons mais intensos lesarão progressivamente os cílios. Mas nesta idade, eles funcionam perfeitamente. Nosso ouvido jamais será tão perfeito como agora. Sua visão é diferente. O mundo se apresenta embaçado e sem cores. Os olhos são tão imaturos que não conseguimos direcioná-los para o local desejado e o cristalino não é capaz de encontrar o foco. Os bebês não conseguem enxergar cores porque a retina, a camada situada no fundo do olho, também está imatura. Na retina existem os cones e os bastonetes, células especializadas em transformar luz em sinais elétricos. Os cones, encarregados de detectar as cores, ainda estão em desenvolvimento. Por isso, vemos tudo em branco e preto. Da retina, os sinais caminham pelos nervos ópticos e são enviados para a parte de trás do cérebro, que vai processar as imagens recebidas. Enxergamos com o cérebro, não com os olhos. Quando as imagens chegam ao cérebro, surge outro desafio: como interpretar os dados com o sistema nervoso ainda imaturo. Mas o progresso é rápido. Aos 2 meses, conseguimos distinguir cores e sombras. Aos 4, identificar faces. E aos 8 meses, nossa visão está completa. Os olhos sofrem outra transformação extraordinária. Quando nascemos, eles estão azulados. Gradualmente, as células da íris, a menina dos olhos, começam a produzir pigmentos que a escurecem. O padrão de deposição desse pigmento varia tanto que se torna uma característica individual única, como se fosse uma impressão digital. Nos primeiros 3 meses, crescemos 1/4 de nosso peso a cada mês. Felizmente, esse processo não dura muito. Se persistisse, aos 4 anos pesaríamos 134 toneladas, tanto quanto uma baleia azul. Aos 8 meses, todos os sentidos funcionam adequadamente. Começamos a explorar o mundo.
E o sentido mais usado é o tato. Quando tocamos um objeto, receptores localizados sob a pele enviam sinais elétricos através dos nervos sensitivos, que caminham pelos braços e medula espinhal até o cérebro. Os impulsos trafegam em velocidade vertiginosa, 320 km por hora. Nós temos receptores sensoriais espalhados pela pele inteira, mas algumas áreas são mais sensíveis do que outras. As mãos, a face e a boca. Existem 9.000 receptores apenas na língua. É por isso que os bebês usam a boca para explorar o mundo. A digestão começa na boca. Os dentes trituram os alimentos. Pequenas glândulas sob a língua produzem saliva para começar a digeri-los. A saliva também lubrifica os alimentos para facilitar o percurso de 12 horas que serão obrigados a fazer pelos 4 metros de intestino. Músculos que se contraem em ondas criam um movimento peristáltico que empurra o bolo alimentar para frente. As contrações são tão poderosas que conseguimos comer até de cabeça para baixo. Pela primeira vez, uma câmera permite filmar em alta definição a chegada no estômago. O estômago é um reservatório com paredes musculares que se contraem para transformar os alimentos em líquido, com a ajuda do suco gástrico, muito ácido. O ácido é tão corrosivo que as paredes internas do estômago precisam ser constantemente protegidas por uma camada de muco. Sem ele, surgem as úlceras. Cerca de 1 hora mais tarde, o estômago espreme a comida por uma passagem estreita, o piloro, que o separa do duodeno. O duodeno é a primeira porção dos 3,5 metros de alças que constituem o intestino fino, onde serão absorvidos os principais nutrientes. O primeiro passo é dado pelo pâncreas, ao produzir um suco que neutraliza o ácido do estômago. A bile do fígado transforma as gorduras em gotas pequenas. O interior das paredes intestinais possui milhões de projeções microscópicas chamadas vilus, que aumentam a superfície do intestino, facilitando a absorção. Depois de mais 1h30, o intestino já absorveu a maior parte dos nutrientes. O que sobra chega ao intestino grosso através da válvula iliocecal. Essa válvula impede que os alimentos voltem no sentido inverso. A principal função do intestino grosso é absorver água. O que sobra é uma mistura de restos alimentares, células mortas e bilhões de bactérias. As bactérias do intestino grosso não causam infecção. Elas são importantes porque produzem as enzimas que quebram os carboidratos complexos que o intestino não conseguiu digerir. Finalmente, depois de 12 horas, o corpo elimina o que sobrou da refeição. Ao nascer, nossos ossos são flexíveis como as cartilagens para facilitar a passagem pelo canal de parto. Depois do nascimento, células chamadas osteoblastos entram em ação para tornar os ossos mais resistentes.
Com 1 ano, estamos prontos para andar. Para os primeiros passos, não basta força, é preciso equilíbrio. E o segredo do equilíbrio está guardado dentro de nossos ouvidos. Na parte mais interna dos ouvidos, existe uma estrutura com 3 alças dispostas em 3 planos. Esses canais semicirculares são cheios de líquidos. Quando o líquido balança com o movimento, os cílios da parte interna dos canais enviam dados para o cérebro identificar a posição espacial em que o corpo se encontra. Podemos andar. Agora não há mais limites para o que conseguimos fazer. Na próxima semana, a infância. Vamos explorar o mundo aqui no Fantástico. Não perca! Nos primeiros programas desta série, mostramos a fragilidade dos bebês. Alguns mamíferos dão os primeiros passos assim que nascem. Nós levamos meses para enxergar direito e 1 ano ou mais para andar. Mas ao redor do primeiro aniversário, desenvolvemos a habilidade que nos distingue dos outros animais. Aprendemos a falar. A maioria de nós começa a falar com 1 ano de idade. Aos 2 anos, já aprendemos 10 palavras novas por dia. Esta é a área do cérebro envolvida no processamento da linguagem. É chamada área de Broca. Por meio dela, criamos sentenças e expressamos pensamentos complexos. A linguagem é o que torna os humanos tão diferentes. Falando, podemos expressar nossas ideias. Podemos ensinar melhor os nossos filhos. À medida que nosso cérebro se desenvolve, ganhamos outras qualidades únicas de nossa espécie. Adquirimos consciência de nossa identidade e individualidade. Aprendemos a pensar por nós mesmos. E formamos memórias que nos acompanharão por toda a vida. Aos 5 anos de idade, estamos numa fase incomparável. Pouquíssimos mamíferos dedicam tanto tempo à preparação para a vida adulta. Num período de tempo equivalente, os cachorros, por exemplo, estão em plena fase reprodutiva. O nosso relógio biológico, comandado pelo DNA, atrasa em mais de 10 anos o início da vida sexual e nos dá uma grande vantagem. Sobra mais tempo para aprender. A infância humana é totalmente direcionada para o aprendizado. Nosso cérebro é uma estrutura com mais de 100 bilhões de células nervosas, chamadas neurônios. A energia trocada entre eles seria suficiente para manter uma lâmpada acesa o dia inteiro. Os neurônios se comunicam através de impulsos elétricos. Cada impulso é uma fração muito pequena de um pensamento e de uma memória. Quando ouvimos uma palavra nova, nós